vencedor aí? Feliz aí? Tem mais vencedores aí? Deixa vocês conhecem, ó. Com uma maldição, Deus está penado. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece. Deus nos dá guarda contra o graça, minha vai assim. Eu encontrei Deus ao cair, Senhor em meu. Eu encontrei Deus ao cair, Senhor bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois o sadia, Senhor, dos seus lábios. Vai mais
Tem mais que vencedores aí, né? Diga, Coral, diga!
convida pessoas, pelo amor de Deus. Eu coral dos homens aí, um lugar em mim. Quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei. Como amar aqui por mim. Todo mundo Aí, gente, esse é o Carlinhos Félix, a maior referência de louvor do Brasil. Não percam, e depois eu vou pregar. Convida o povo aí. somente a ti, se eu se tornar Meu Deus. Que maravilha. Chegou aqui para nós nessa noite, em nós ouvidos. Nem ouvidos ouviram o que tem preparado para cada um de nós. Você crê nisso? Maravilha. Sacode quem está perto de você e fala assim: segura aí. Sacode quem está perto de você e fala: segura. Você vai ver só o que vai te acontecer. O Senhor tem algo sobrenatural para derramar sobre a sua vida nessa noite. Posso ouvir um glória a Deus? meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu tenho pra te amar, nem precisa perguntar. Diga,
Olha o desafio, olha o desafio. O trono. É o desafio do coral, hein? E ao Cordeiro seja um louvor, seja. Pode ser forte. Olha aí, gente!
quebrar cadeias. E anunciar o ano aceitável do Senhor. De que se chamem, A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, capaz de justiça. tenho glória a Deus em volta de mim. Para consolar, leve a gente desalando vida, forças para caminhar. Está presente para consolar, leve a gente desalando vida, forças para caminhar. Para pregar libertação, libertar cadeias, libertar o coração, e anunciar o ano aceitável. Quebrar cadeias, libertar o coração, e anunciar o ano aceitável. Para restaurar os corações, Meu Deus. Pode sentar. Oh. Eu fico tão emocionado. Mas eu estou muito emocionado. E eu não me emociono. Claro que eu fui renovado no Paracarnes. Eu fui renovado na adoração. Eu não vejo a hora de chegar em casa. Você sabe que eu comprei um violão há 7 meses atrás. Eu comprei um violão novo bom. Sempre quis ter um violão bom. Eu comprei um violão na parede. Tá lá.
para eles quem eles são, talvez não seja o suficiente, né? O Carlinhos é uma referência no Brasil que não tem preço que pague o que ele representa para nós adoradores. Muitos de vocês são novos convertidos, são jovens. E claro, por uma questão cronológica, não tem ideia do que eu estou falando. Eu me converti em 1994. Quando eu me converti, não existia esse tipo de louvor. Estava chegando, o que tinha de louvor, 92, 93, o que tinha de louvor era corais, quartetos, né? Duetos. E quando eu tinha 17 anos, a minha casa era visitada por demônios. Era muito comum o demônio visitar a minha casa. Eu tinha medo de apagar a luz dos meus irmãos, porque nós vimos o Exu Caveira dentro do nosso quarto. Minha mãe ficava endemoniada. O demônio morava dentro da minha casa. E a minha mãe, ninguém na minha família era crente, mas a minha mãe era desviada. E chegou um momento que era tanto demônio, que a minha mãe falou assim: preciso fazer uma coisa. E ela lembrou de que existia uma coisa chamada louvor. E ela falou: preciso trazer louvor para dentro de casa. E ela arrumou um LP naquela época, não era CD, era LP, né? Long play, o disco, o famoso disco de vinil. Ela chegou com um LP num grupo chamado Rebanhão. Foi a primeira vez que eu tive contato com Carlinhos Félix, né? Mas ainda não era Carlinhos, era Rebanhão. Aí um dia na igreja eu me converti, em 94 eu me converti. E na igreja que eu me converti, uma igreja batista, o pastor levou para cantar um irmão que estava trazendo um novo tipo de louvor que não era comum, que era o louvor na voz do violão. Não era comum para nós isso. Hoje quando você vê Brunão Morada, Alessandro Vilas Boas, Cultura do Céu, PPT, Mamapá, isso não existia. E aí nós ficamos fascinados. Eu lembro, eu e meus colegas olhando Carlinhos com violão, que fazendo mais verde por nós. E mal não fala mais, Carlinhos, naquela época. Eu botava com o violão aqui. A idade chega, né, irmão? E naquele dia eu olhei e falei assim: eu quero isso para a minha vida. Aí aprendi a tocar violão sozinho. Nunca fui um músico ou musicista profissional com nossa turma aqui. Mas Deus me levou para muitos lugares do Brasil com a minha vozinha, minha língua presa, minha vozinha de quatro roupas. Mas muitos milagres aconteceram através do arpejo dos instrumentos. E a inspiração foi Carlinhos Félix. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E eu quero desejar, meu irmão, eu quero desejar que todos os anos que você vai viver daqui para frente sejam anos de riqueza, de luxo, de honra. O nosso Deus, Ele é um Deus que honra. O nosso Deus é um Deus que honra. Deus não fica devendo a honra, porque isso é um princípio para Ele. Deus vai te honrar muito ainda nessa terra. Viu? Você brincou comigo aquele negócio do carro lá no shopping, mas eu te digo hoje, aquilo é pouco, diante do que Deus vai te dar. Se tem alguém aqui que toca violão, que canta, você tinha que chamar o Carlinhos no final do sul e semear na vida dele alguma coisa. Você falar assim: olha, eu sou a herança da sua vida. Deixa eu pregar. Meu povo está aí na internet? Estou chegando na infantil depois, né? Convido o povo aí, gente. Hoje nosso culto online não teve. Eu tenho culto online com meus discípulos toda quarta-feira, né? E hoje eu falei culto online, vai ser mais online ainda. Está aberto aí no Instagram. Deus abençoe você. Eu quero falar, gente. É 8 minutos que eu prometi, né, Carlos? Não. Quem sabe? Eu quero pregar sobre a crise de João Batista. Eu vou ler um texto aqui. Só fica comigo, só presta atenção. Mateus capítulo 11, versículo de 1 a 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12,
ele partiu dali para pregar pelas cidades. E João Batista, que estava preso, ouviu do cárcere falar tudo que Cristo estava fazendo, então ele enviou seus discípulos para perguntar para Jesus: é você mesmo aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outros? E Jesus respondendo disse: avise para João Batista o que vocês estão vendo aqui de mim. Cegos veem, coxos andam, leprosos famintos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Só isso. Olha só, que esquisito, né? Deus vai puxar vocês pela orelha hoje. Porque hoje é uma palavra de alinhamento dessa igreja ficar mais madura quando eu for embora. Porque foguinho vocês acham por aí, tá? É uma igreja de apóstolo ou uma igreja de bispo? Então a palavra é madura. Jesus chega no Iarne, no Jordão. E quando Jesus chega no Jordão, ali estava o seu primo profeta João Batista, que eu falei dele ontem. E João Batista diz assim: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e eu diminua, ele apareça. Lindo louvor, né? João Batista que escreveu. Mas não são, a música original tem mais unção que a cópia. Em tempo real, diante do próprio Jesus. Diante do próprio Jesus, no tempo original, João Batista fala que ele crê. A galera, profético. Uau! Aí Jesus entra no Jordão. Quando João Batista vai batizar Jesus, o céu se abre, o Espírito de Deus desce em forma de pomba, o Espírito do Senhor. E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, que me dá muito prazer. Jesus então sai dali e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Logo depois ele ia subir um monte para orar, descer do monte, pregar na sinagoga e começar a juntar os discípulos. E Jesus junta os discípulos. Eu fiz um estudo na internet de cada versículo de Mateus, né? Nós ainda estamos no capítulo 10 e temos 48 lives e ainda tem que continuar atrasado. Então nós vamos estudando esse texto de Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega agora no capítulo 10, Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha passado pelo deserto, Jesus já tinha sido tentado ser morto depois de pregar na sinagoga. Jesus agora juntou no capítulo 10 os discípulos e Jesus ficou um capítulo inteiro pregando para os discípulos sobre como ir nas cidades levar o Evangelho. De 2 em 2, não leve roupa demais, leve uma espada se for necessário, não leve dinheiro, não sei o que. Jesus ficou um capítulo inteiro dando treinamento. Enquanto Jesus acaba de treinar aquela galera toda, Jesus fala assim: galera, agora eu vou pregar. E é o que nós lemos aqui. Jesus terminando de pregar para os discípulos, agora ele sai para pregar pelas cidades. E João Batista estando no cárcere, ou seja, enquanto Jesus ensinava os discípulos, João Batista foi preso. É aqui está a questão. Quantas pessoas estão vivendo no cativeiro porque não estão perto de Jesus? Quantas pessoas estão vivendo em prisões porque não estão perto de Jesus? Não prisão física, porque hoje é o contrário. Se é crente, se prega de Jesus, vai preso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de prisões espirituais, prisões emocionais, prisões financeiras, prisões sentimentais. Tudo é prisão. As pessoas estão todas desfiguradas por dentro porque estão presas. Uma pessoa que tem problemas sexuais é porque está presa em sexualidade. Pessoas que têm problemas conjugais estão presas. Pessoas que têm problemas emocionais estão presas. Pessoas com depressão
que em algum momento elas vão nos acometer, talvez por uma distração de não estarmos perto de Jesus na hora que era para estarmos. Que um momento distante de Jesus pode ser suficiente para você ser capturado. João Batista foi capturado. Porque João Batista era um falso adorador. Porque aquele que ele queria estar não serviu de nada. Porque se fosse verdade aquela música nos lábios de João Batista, naquele exato momento que ele cantou, ele diria: Senhor, eu quero ser um dos 12. E quando hoje nós cantássemos a lista dos 12, nós iríamos falar João Batista. Talvez não fosse necessário ter um Judas, talvez não fosse necessário ter um Tomé, talvez no lugar de próprio Pedro seria João Batista, porque ele estava pronto por fora, mas não pronto por dentro. Porque tem gente que está pronto por fora, tem título, tem inteligência, tem carisma, tem dinheiro, mas por dentro só Deus sabe. João Batista não estava pronto por dentro, porque ele queria ter um ministério próprio aqui que perto. Ele estava acostumado com a ideia de ele ser o chefão. Ele era o mestre, ele era o apóstolo João Batista do Jordão. Aí é fácil, não tinha ninguém sobre ele. Achei bonito para pastores ver bom ter alguém para ser cobertura espiritual, como é bom. É bom saber que o apóstolo Jefferson está disponível na hora que eu precisar. Nós precisamos nos submeter a alguém com amor, com honra. É muito fácil estar lá no João Batista dizendo: arrependei-vos, uma pregação tremenda, não tem melhor do que essa. A pregação de João era tão tremenda que Jesus chegou a dizer que ele foi o maior dos profetas. De acordo com Jesus, só tem alguém que pode ser maior do que João Batista: nós. Mas dos profetas antigos, o maior era João. Depois dele, qualquer um que viesse. Pregação tremenda: arrependei-vos, pecadores. Pregação de santidade hoje, errado no dia de hoje. Batizava pessoas. Eu vi aqui o pastor dizendo aqui: se eu não estiver exagerando, pregando, batizando 60 pessoas nos últimos 3 anos, eu pensando: Senhor, eu queria batizar 60 por dia. Tudo bem. Pior que tem igreja que nem batiza. João Batista batizava. João Batista fazia acontecer. João Batista ouvia dos portais de missionários do deserto, que a Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. Então ele era a voz de alguém que clamava no deserto. Então eu ia no deserto todo dia lá e falava assim: ei, voz, clama. E a voz clamava e ele falava assim: opa, eu só gosto de clama, ensinar a voz. O cara era bom, só que ele queria ser o líder dele mesmo. No momento de empolgação espiritual, nós prometemos coisas que talvez não estejamos prontos para cumprir. É necessário que ele cresça. Eu digo: será que João Batista diminuiu? Não, claro que não. João Batista continuou na mesma altura que ele estava. E abriu uma nova igreja, ministério apostólico, João Batista pregando no templo de Herodes. Ressignificou o ministério. Tem muita gente que, quando não recebe o que quer, o seu próprio ministério, cria sua própria visão, se muda para uma outra geografia. Aí está o início do cativeiro. Aí está o início da prisão. A prisão de João Batista foi o momento que ele deixou de servir aquele que estava se colocando como Senhor de sua vida. Ele resolveu ir para um outro lugar pregar uma mensagem que não era para ter pregado. E ele aponta o dedo para Herodias e diz isso e aquilo. A ponto da mulher falar: arranca a cabeça dele, prende ele, arranca a cabeça. Porque se você está fazendo a coisa certa no lugar errado, você vai ser preso. Você pode pregar a mensagem mais certa, correta. Você pode pregar cantar o louvor mais correto. Você pode fazer as coisas mais corretas. Mas se você não estiver alinhado com o propósito de Deus na sua vida, você pode achar que está enganando Deus. Você pode achar que está enganando a si mesmo, mas a conta vai vir.
Mas o que me preocupa não foi o fato de João Batista estar preso fisicamente, porque fisicamente a gente consegue, Paulo ficou e deu tudo certo. O problema é que a prisão de João Batista entrou dentro do espírito dele, a ponto dele esquecer quem era Jesus. Porque ele chama os discípulos e diz assim: discípulos, vá até Jesus e pergunta para ele se ele é Jesus mesmo, ou se temos que esperar outro. Agora, peraí. Lembra quando João Batista estava no ventre da sua mãe Isabel? Em que Maria chegou com Jesus no ventre e as duas barrigas se encostaram, e as duas barrigas pulavam de alegria? João Batista desde o ventre sabia que Jesus era Jesus. Você lembra que João Batista estava batizando Jesus no Jordão, e o céu se abriu e o próprio Deus falou: esse é meu filho. João Batista sabia que Jesus era Jesus, mas quando você está num cativeiro espiritual, você esquece tudo que Jesus te mostrou. Você esquece tudo que Jesus te falou. Você esquece tudo que Jesus te prometeu. E entra numa sequeira tão grande que quem está de fora fala: não é possível, como é que essa pessoa está fazendo isso? Ele tem promessa. Como é que essa pessoa está fazendo isso? Ele tem chamado. O espírito de rebeldia, o espírito de rebelião te leva a desalinhamentos fatais. E é o que o Senhor quer falar para algumas pessoas aqui hoje, não sei para quem ainda, mas fique certo que se ele me falar, é o ponto dele. João Batista estava preso no cativeiro do Espírito, que o prendia e o impedia de reconhecer Jesus. Agora, o que mais me preocupa é que a Bíblia diz que João Batista chamou os seus discípulos e falou: vai até Jesus e pergunte se Jesus é Jesus. Eu fico pensando: o cara está preso, tem discípulo. Tem muita gente presa querendo ter discípulo, né? Tem muita gente presa querendo ser líder. Tem muita gente presa querendo ensinar a verdade dos outros. Tem muito cego querendo mostrar o caminho. Isso é uma igreja doente, gente. Quem vive dessa maneira tão doente não reconhece. Precisa entrar no nível de quebrantamento antes que perca a cabeça. Porque João Batista morreu decapitado, mas ele não foi decapitado no dia que arrancaram a cabeça dele. Ele foi decapitado no dia em que ele perdeu o entendimento de quem Cristo era na vida dele. Porque a decapitação física é apenas um reflexo de uma decapitação espiritual que aconteceu muito antes na vida dele. E se a tua cabeça já está sendo arrancada no mundo espiritual, é necessário se posicionar rápido antes que a cabeça caia de verdade. Ou alguma outra coisa de ruim aconteça. Mas Jesus é tão lindo, né? E Jesus, nesse texto aqui, enquanto João Batista estava preso, Jesus estava conversando com os discípulos. Do nada Jesus falou assim acerca de João Batista, capítulo 9: eu vos digo, nenhum profeta foi tão grande quanto ele. Jesus é lindo. Que o teu pecado não faz você deixar de ser quem você é diante dos olhos de Deus. Jesus não vai mudar o discurso a teu respeito por causa do que você está fazendo, porque você não é o que você está. Você pode estar, mas você não é. E Jesus, quando te olha, ele não está preocupado com o que está, porque o que está é uma decisão tua. Ele está preocupado com o que é, porque o que é a decisão dele. Meu Deus. Se depender de Jesus, ele está dizendo: João Batista, se depender de mim, você continua sendo um grande profeta. Só depende de você ajustar a rota. Por isso João Batista morreu sendo reconhecido como a maior profeta do que Elias, do que Eliseu, do que Jeremias, do que Ezequiel, do que todos os profetas do Antigo Testamento, porque João Batista era do Antigo Testamento, eu ensinei isso para vocês ontem. Mas infelizmente, mesmo sendo um grande profeta, morreu arruinado.
que eu conheço de profetas que estão com a vida no lixo, principalmente financeira, né? Ou casamento, e profetas com casamento destruído. Mas tem. Profeta arrebentado financeiramente. Será que está tudo certo, querido? Será que você saiu dos pés de Jesus sem perceber? Será que você é daqueles que cantou que ele queria que eu diminua, mas não diminuiu o suficiente? Então, quem sabe, hoje ele está te dando uma chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. João Batista não teve outra. Aí Jesus vai responder uma coisa muito legal para os discípulos de João Batista. Ele diz assim: ó, volte lá e diga para João Batista o seguinte: acerca do que vocês estão vendo, se ele tem dúvida de quem eu sou, diga o que vocês estão vendo. Os cegos veem, coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está ensinando o protocolo do Messias. Você quer saber quem é o Messias? O Messias tem algumas características. Quais são as características do Messias? Diga para João Batista que vocês estão vendo as minhas características. Ele vai entender que eu sou o Messias. Porque o Messias, ele faz algumas coisas que ele quer fazer na nossa vida hoje aqui. Primeira coisa, os cegos veem. Isso fala de abertura de visão. Você quer ter uma experiência com Deus, pede para ele abrir a tua visão. Eu quero ver anjo. Para com isso, mano. Eu quero ver o anjo deixando uma pedrinha no canto do negócio. Não é uma pedreira que está cheia de pedra. Olha essas coisas. Deus quer te dar outro tipo de visão. Visão de futuro. Visão de propósito. Visão de eternidade. Estava falando com uma pessoa que ganhou dinheiro esses dias. Ela falou assim: eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Eu falei: graças a Deus, visão. Porque se você tem visão, você pega 50 mil e transforma em 1 milhão. Se você tem visão, você olha para um gado cego e vê uma flor. Os cegos veem. Quem tem experiência com Cristo precisa ser missionário. Quem tem experiência com Cristo precisa olhar e ver o que ninguém mais vê. Que esse é o sucesso. O sucesso está nisso. Você vai olhar esses doidos na internet aí, Paulo Massal, Elon Musk, a turma toda aí, só vendo o que ninguém está vendo. E entra e fala, não sobe. Visão. Levanta a tua mão e diga assim: eu quero visão. Eu quero visão. Não, mas diga de verdade, diga: Senhor. Eu vou fazer assim, diga: Yeshua Bar Davi. Yeshua Bar Yeshua Bar Davi. Yeshua Bar Tem compaixão de mim. Tem compaixão. Abra os meus olhos. Abra os para meus que eu olhos. veja Veja o que ninguém vê. que ninguém vê. Quero crer que eu estou diante de um grupo de visionários. Os coxos andam. Você sabe o que significa coxo? Lembra quando Elias ele vai dizer para o povo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear significa ter uma perna menor que a outra e andar assim. Você deve ter visto alguém andando na rua. Parece que está dançando reggae. E não pode ir. Não pode ir. Senão é reggaeofobia. Uma pessoa que cocheia, ela tem dificuldade para andar numa linha reta. Até quando cocheareis? Ou você segue Deus, ou você segue a barra, porque você não consegue andar na linha reta. Você está para cá, está para lá, está para cá, está para lá. Então, quando ele diz os coxos andam, ele está dizendo assim: eu vou corrigir com as pernas para que você tenha uma direção. Sabe por que quem tem visão precisa de direção? Porque, olha, o meu pai morreu na pandemia. Meu pai era um homem cheio de ideia. Meu pai morou em cerca de 50 casas enquanto viveu. A pior foi a que morreu. Meu pai já teve carro, mas morreu sem carro.
Morreu falido, quebrado, doente, com câncer, sendo comido pelos bichos. Um homem bom, mas tinha visão e não tinha direção. Esse é o caminho de quem não tem direção. Nós precisamos aprender a caminhar para um objetivo. Direção é uma coisa, gente, tão poderosa que eu preciso de 10 aulas de mentoria individual para te ensinar o que é direção. Vou te dar um exemplo do que é ter direção. Se você tem direção, você sabe qual livro vai tocar. Você vai numa... Oi. Você vai numa livraria e sabe qual livro vai comprar. Por quê? Porque você tem uma direção. Você não vai ler nada que não tenha a ver com o seu destino. Você não vai fazer uma faculdade só porque dá barata. Você sabe o que você vai estudar. Você sabe com quem vai casar. A minha esposa é bonita, sim ou não? Sim. Linda, né? Eu só descobri que ela era bonita na lua de mel. Diante de Deus. Porque eu não estava nem um pouco preocupado em saber disso. Quando estava na lua de mel, eu falei, meu Deus, é bonita. Eu estava preocupado com muitas coisas. Propósito, chamado, destino, direção. Então Deus ele vai nos corrigindo. Esse é o trabalho do Messias. Os cegos enxergam, os coxos andam. Você vai andar. Diga para o teu irmão assim, você não vai mais ficar parado. Você não vai andar mais em zigue-zague. Você não vai mais andar dançando. Você tem direção e você vai andar. Terceiro, os leprosos são curados. Lepra em hebraico significa tissarat. Sarat, lepra. A lepra da Bíblia, na verdade, é diferente da lepra que nós conhecemos na nossa cultura, que cai a orelha, cai nariz, por exemplo. A lepra da Bíblia é uma espécie de ranceníase. É uma lepra de pele, uma podridão na pele, mas ela é incurável. Então, geralmente é essa. Então, geralmente, uma pessoa que tinha sarat, ela não podia andar no meio do povo, porque a lepra é contagiosa. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa com sarat morria, tinha que queimar as roupas dela, queimar a casa dela, queimar tudo. Então era praticamente impossível, exceto por milagres, alguém ser curado de lepra. No Antigo Testamento algumas pessoas foram, mas aqui diz que todos os leprosos serão curados. A lepra, ela fala de isolamento, porque você não pode estar perto das pessoas. A lepra fala de vergonha. A lepra fala de cheiro ruim. Mas aqui diz que se você anda com isso, os leprosos serão curados. Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho. Pessoas que te rejeitavam, não queriam andar perto de você. O telefone vai tocar mais do que tocava antes. O WhatsApp vai chamar mais do que chamava antes. Você vai participar de grupos que você não participava antes, grupos sociais, coletivos. Você vai ter amigos, vai participar, vai entrar em negócios. Porque aquilo que te impedia de andar no meio das pessoas já não te pede mais, porque os leprosos serão curados. E aí ele diz, os surdos ouvem. Porque ele vai te dar conselheiros. Porque eu só escuto porque tem alguém para falar. Surdos falam de você se colocar numa visão, numa postura de aprendiz, de discípulo. É você ter alguém para falar com você. E você fala assim, estou ouvindo. Pode falar. Eu ouço. Antes eu não ouvia. Antes eu não ouvia aconselhamentos. Antes eu não ouvia um confronto. Antes eu não ouvia uma direção. Antes eu não ouvia nem a pregação na hora do culto. Mas agora eu estou ouvindo. E ouvir é importante, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Os mortos ressuscitam. É que fala de avivamento. Porque a morte na Bíblia fala de morte espiritual. E avivamento fala de voltar a viver no Espírito.
Então olha como Deus vai trabalhando, Ele abre a tua visão, Ele te dá direção, Ele tira a toxicidade da sua vida para que as pessoas se aproximem, Ele abre seus ouvidos para você ouvir e automaticamente você chega no avivamento. Ou seja, avivamento não tem nada a ver com você botar a mão aqui, inclinar o corpo para lá, a outra aqui e dar uma rodada. E falar tchau. Me contaminaram. A culpa é de vocês. Mas deixa pra lá, gente. Não tem nada a ver. Falar do Lula até vai, né? João, mano. É demais. Então Deus vai te trazendo para uma posição de avivamento. Poxa, apóstolo, não é isso que é avivamento? Avivamento é quando você te ouve. Avivamento é quando você anda reto. Avivamento é quando você está limpo, as pessoas estão perto de você. Avivamento é quando você está numa postura de evidência e sucesso nessa terra. Esse é o trabalho do Messias na sua vida. E ele finaliza dizendo: e as boas novas são pregadas aos pobres. Por que pobre? Qual é a única coisa que o pobre precisa, gente? Grana. Esse Jesus está falando de prosperidade. Ele está falando que tem coisas novas para você, pobre. Mas a prosperidade, ela vem no final. Vem no final. Tem gente querendo inverter tudo aqui, está tudo numa ordem, tem uma sequência, sem visão não há prosperidade, sem ouvir não há prosperidade, sem sair da reta de conexão network não há prosperidade, sem avivamento não há prosperidade. A prosperidade, ela é o resultado de coisas que Deus quer fazer em você. E tudo começa com uma decisão de não seguir o caminho de João Batista. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Apóstolo, é um congresso, apóstolo. A gente está sentindo um negócio grande aqui. Você não está sentindo, você está morto. E se você está morto, isso é ótimo. Significa que eu cheguei no lugar certo para pregar. Eu quero te convidar hoje para o avivamento. Eu quero te convidar hoje para o avivamento. Talvez não hoje, não para o avivamento sobrenatural dos milagres. Não, hoje não. Talvez o avivamento de hoje é para você voltar ao alinhamento. Sabe? Me mandaram um recado para o mundo espiritual dizendo assim: João Batista, o que você não quis eu quero. O que você não quis eu quero. Eu quero andar aos pés de Jesus. Eu quero seguir os conselhos que Jesus me deu sobre o que é andar com o Messias. Eu quero que o meu ministério seja evidência dessas características. Gente, vocês não têm ideia, todos vocês são filhos de promessas grandiosas. Não existe promessa grande para 2 ou 3 pessoas. As promessas de Deus são auspiciosas para todos. Mas o que vai definir se as promessas vão se cumprir ou não é a maneira que você vai se posicionar diante delas. Se eu estou aqui hoje é porque eu me posicionei com a vida inteira diante de promessas. Deus quer convidar alguns de vocês a fazer um pacto com Ele. Ele dizer: Senhor, hoje eu reconheço, talvez você não precisa dizer nada para mim. Você vai vir aqui no altar e vai dizer: Senhor, hoje eu reconheço que eu distraí. E talvez eu estivesse preso no caminho de João Batista. Talvez eu já estivesse duvidando de muitas coisas. Talvez eu já estivesse distante do propósito. Talvez eu já estivesse fazendo o ministério, mas sem estar vivendo o ministério. Mas hoje eu quero confessar isso, sair dessa igreja hoje curada e pronto para um novo tempo. Porque é um novo tempo.